Muito bom dia, vamos dar início à coletiva pré-jogo, técnico Leandro Melich. Primeira pergunta, GR de Oliveira, Rádio Blue Sports. Bom dia, professor. Semana o bastidor foi um pouco mais movimentado em relação aos jogadores, né? A contusão do Marcão, que é o capitão da equipe, o teu xerife, né? Pessoa de confiança tua, queria que você falasse um pouco sobre isso. E até mesmo a saída do Matheus Abreu aí, de uma forma até inesperada aí, dentro daquilo que se foi planejado. Bom dia, gente. Realmente a gente tinha o Marcão para o jogo de sábado passado com uma dúvida e a gente, em comum acordo com todos nós e com o atleta, achamos melhor arriscar, mas acho que valeu a pena, né? E agora é recuperar ele, a gente sabe que ele é um cara de suma importância, por isso que a gente quis arriscar para o jogo de sábado. Eu acho que valeu a pena essa situação. Ele já está em recuperação, plena recuperação aí, e em breve vai estar reforçando, né? A situação do Matheus Abreu, o Matheus acabou tendo alguns problemas do dia a dia e a gente, em comum acordo, achou melhor rescindir o contrato, né, o clube com ele. Mas assim, o que fica de positivo bastante é que a gente mostra que a gente tem elenco, né? Então o Dias não tinha iniciado nenhuma partida e iniciou a partida no sábado, um jogo muito difícil, e foi um dos melhores jogadores em campo, né? Então o que me deixa feliz é que a gente tem peças de reposição à altura, né? Então o Marcão não joga, vai jogar outro, e eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Então a gente fica feliz pelo trabalho que a gente realiza. Ele é sempre de igual para todos, né? E isso tem mostrado, né? No jogo passado a gente trocou, se não me engano, 5 ou 6 atletas, né? Então a gente fica muito feliz por causa disso e tem certeza que a recuperação ela vai ser boa, e já está sendo, né, desses atletas, e quem entrar está dando conta do recado, a gente também fica bastante feliz, né? Bom dia, Leandro. Como o Jair falou, perdeu os 2 zagueiros titulares. Como é que tu trabalhou essa semana com os defensores para o jogo contra o Nação? Como eu falei, né, a gente perde os 2 que vinham jogando como titulares, né, e o Marcão como uma referência de capitão, mas a gente tem boas reposições, a gente confia bastante no Danilo. O Dias mostrou um trabalho sensacional no jogo, né, e o que a gente sempre fala com os atletas é sobre oportunidades, né? Então, não era oportunidade que a gente queria, é oportunidade. O Blumenau está dando isso para nós, né? E cada atleta está tendo a sua oportunidade de iniciar ou de jogar, e a gente dá confiança, eles sabem o que tem que fazer, eles têm trabalhado bastante. Então eu estou bem tranquilo e confiante que quem entrar vai dar conta do recado, sabe parte tática, técnica, física, e eu vejo muito como uma oportunidade. Eu acho que o Danilo Alemão, que deve ser oportunizado, ele vai entrar e ele vai dar conta do recado. Eu tenho certeza absoluta disso, que ele está pronto. Professor, Blumenau tem uma defesa firme e consistente até agora na competição. Acredito que muito por causa do Marcão e também por causa da liderança, ele sendo capitão, né? O quanto essa liderança vai fazer falta e quem são os jogadores que podem assumir essa abraçadeira? Realmente, eu acho que é uma somatória de tudo, né? Eu sempre falo muito sobre isso para os atletas. Tem a parte tática de desenho defensivo, que ela começa lá com os nossos atacantes e ela termina com o nosso goleiro. E tem a parte do indivíduo, né? E o Marcão tem uma parte individual muito boa, né? Uma postura muito boa. Só que desde o início do trabalho a gente denominou alguns atletas, como o Diego Jardel, como o Gladson, como o Patrick, como o próprio Marcão, como capitães, né? Então a gente perde um dos nossos capitães, mas a gente tem em campo com certeza Gladson, Diego, né? E outros caras que podem suprir. Mas é lógico que a gente vai sentir muita falta do comando dele, mas eu tenho certeza que a gente tem outros caras ali que vão surpreender positivamente com relação até esse comando, né? Te preocupa em relação a possível, né? Claro que o Blumenau agora fica sem jogadores de posição de origem, né? Te incomoda isso? Tu trabalhou durante a semana, de repente, para caso precise de utilizar alguém, principalmente no meio de campo, para utilizar na zaga, como é que tá isso? E falando, né, pensando lá na frente, depois desse importante confronto que é contra o Nação, que eu acho que tem que ser levado como uma grande final, eu acho que vocês estão levando isso até para fazer 16 pontos na tabela de classificação e ficar de boa. Como é que tu vê lá na frente, no mata-mata já, a necessidade de ter que trazer os jogadores nessa posição? É isso, Jerry. Quando a gente montou o elenco, na montagem do elenco já é pensado sobre isso, né? Então a gente tem jogadores que podem fazer
outras funções, né? Como o Dias pode fazer a função de zagueiro, volante e lateral esquerdo, né? O Luiz Fernando pode fazer essa função de zagueiro caso a gente precise, como ele joga de volante, mas ele pode fazer até de lateral direito. Então na montagem do elenco a gente pensou sobre isso, né? E hoje a gente está tendo que colocar isso à prova, né? E a gente trabalhou bastante na semana sobre isso, sobre essa situação de improviso, né? Jogadores não da posição. É lógico que não é o que a gente deseja, mas isso faz parte, né? Em contrapartida, o clube já está se mexendo, né, para suprir a saída do Abreu, né, trazendo outro jogador de qualidade para fazer a mesma função. Então, pensando nesse jogo, a gente já, na montagem do elenco, a gente pensou sobre isso e temos jogadores para jogar nessa posição. E na sequência do campeonato, o clube já está trabalhando para repor no mesmo nível ou até melhor, para que a gente não precise improvisar na hora da fase decisiva do campeonato. Esse é o último jogo da primeira fase em Blumenau. O que você espera da partida e também da torcida? Acho que a gente construiu uma história já, né, mesmo que pequena aí dentro de casa. Então a gente tem trabalhado bastante da qualidade do nosso gramado, da imposição da nossa equipe, né? Então a gente espera isso, e eu tenho falado muito sobre isso, mostrado vídeo de que dentro de casa a gente realmente tem que fazer valer todo o contexto, né? Principalmente da qualidade do nosso gramado. Então a gente espera que a equipe, independente da mudança, independente de quem entra, que ela consiga sustentar a sua metodologia e a sua filosofia de jogo, né? Foi isso que a gente trabalhou durante a semana, né? Então a gente espera que a gente possa fazer o nosso jogo, continuar fazendo. E, acima de tudo, eu acredito muito na oportunidade que alguns atletas vão ter. E aí a gente espera que eles rendam ao máximo e a gente mostre que realmente o grupo é muito forte. Professor, perguntar sobre a mentalidade do vestiário, se o pessoal realmente está entendendo a importância desse jogo, encarando como uma final, e se além dessas duas baixas, tem alguma outra baixa na semana de questão física, mais algum jogador fora, ou se tirando esses dois jogadores que a gente comentou aqui, o elenco está todo à disposição? Na verdade a gente teve um problema com o Dias também, então a gente está em recuperação ainda, vai analisar sobre isso. O Patrick também teve um trauma no joelho, uma batida, então a gente também tá em análise final aí, porque foi fazer exame ontem, está esperando o laudo do médico. Ele queria treinar hoje, mas a gente achou melhor ele não treinar. Então basicamente são esses atletas, né? Então, mas como eu tenho falado, né, a gente tem um elenco muito bom e acho que o campeonato já mostrou isso. Quando a gente tem trocado, tem dado respostas positivas e a gente fica tranquilo e fica feliz de, se não tiver o jogador, a gente tem outro do mesmo nível ou até melhor, e poder oportunizar esses jogadores é importante para que a gente ganhe força, porque na hora final a gente sabe que vai precisar de todo mundo bem. Taticamente falando, né, para essa partida contra o Nação, a gente já falou da necessidade dessa vitória aí ser encarada aí a partida como uma final. Taticamente falando, 4-4-2 é a melhor opção mediante tantos problemas. Você abre mão de mais um atacante de repente e mantém o Luqueta fazendo lá na frente com o Vinícius Jaú. Queria que você falasse um pouquinho sobre como tu pensa em entrar com a equipe contra essa equipe do Nação, que é uma equipe que está bem posicionada na tabela de classificação, né, e qualquer descuido pode ser fatal. Mas já eu tenho pensado num todo também, né? Eu não tenho pensado nesse jogo, a gente sabe dos jogadores, mas a gente tem trocas a gente tem os extremos para poder entrar, a gente tem jogadores para poder suprir. Acho que o problema não está na parte do meio e nem na parte do ataque, né? Acho que se a gente tiver que improvisar alguma coisa, a gente vai improvisar no setor defensivo, né? Que aí acho que não muda nada com relação a isso. Mas eu tenho pensado também muito lá na frente, né? Qual é a equipe ideal na segunda fase que a gente possa usar. Então eu tenho que pensar nessas duas ações. Eu acho que a gente deve manter a nossa característica, o nosso estilo de jogo, que eu acho que a gente vem fazendo isso muito bem. E eu digo que geralmente nos jogos decisivos, quanto você menos mudar, é melhor, né? Então, nos jogos decisivos, a gente tem que manter o que a equipe vem fazendo bem e a tendência é que seja isso. Posso fazer só mais uma rapidinho, porque saiu agora os grupos da Copa Santa Catarina, né? Teve a confirmação. Como que o senhor viu esse grupo que o Beck está na Copa Santa Catarina? PH, eu vi, mas para mim isso é muito longe. Meus objetivos estão aqui, o foco do clube está aqui e
depois a gente vai ver e deixa para lá. O importante agora é o Nação e as fases finais que a gente tem que focar, e a gente tem um primeiro objetivo que é subir, então foco total nisso aí.